Que dia triste, né, irmão? Obrigado. O Senhor Jesus vai dizer para aqueles que têm o pecado de omissão: eu tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber. Quantas as vezes nós deixamos de fazer o bem, deixamos de estender a nossa mão? Por quê? Porque achamos melhor ficar acomodados, não exercer, não ajudar, não abençoar vidas. E o Senhor Jesus está falando: naquele dia, vocês vão ficar para o juízo. Existe o pecado também por ignorância. Às vezes a gente peca sem saber que é pecado. E será que por esses também nós temos que pedir perdão? Quando a gente peca por ignorância, a gente nem sabe que aquilo era pecado. Veja o que Pedro disse lá em Atos capítulo 3, versículo 17. O assunto é muito vasto, irmãos, eu vou resumir um pouco, senão nosso tempo também não vai permitir. A gente vai até que horas nesse primeiro estudo? É 11 horas. 11 horas? Uhum. Leia para nós, quem puder nos ajudar, que a gente vai adiantando, né? Atos 3 e 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Nós estamos vendo Pedro aqui pregando, depois que ele levantou um paralítico, né? Que ele, pelo poder do nome de Cristo, ele levantou um paralítico que estava ali na frente da porta formosa. É interessante a gente observar que Pedro ele não deu muita ênfase no milagre. Ele usou do milagre para confrontar os judeus com o pecado e falar com eles: vocês mataram a Cristo, vocês mataram o prometido de Deus, vocês mataram o autor da vida, vocês são culpados de sangue, vocês preferiram trocar um homicida por um justo. E aí os judeus estão ouvindo aquela pregação dura, machucando o coração deles, porque eles, pouco tempo antes, eles estavam lá gritando: crucifica-o, crucifica-o, e agora eles vendo que esse Jesus cura, que esse Jesus levanta um paralítico, eles estão pensando: o que é que nós fizemos? Aí Pedro vai chegando para amenizar um pouco a pregação. Ele chega no versículo 17 e vai dizer: vocês fizeram tudo isso por ignorância, para que os desígnios, os propósitos de Deus se cumprissem a respeito de Jesus. E aí eles vão pedir o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer. E aí Pedro vai dizer: arrependei-vos. A mente de vocês estava numa ignorância, o pecado dominou vocês de uma forma tão grande, mas observem isto: o pecado por ignorância também, ele exige arrependimento. Aqui essa palavra que Pedro está falando, a mente de vocês agora precisa mudar. Vocês precisam pensar do jeito de Deus, vocês precisam pensar do jeito daquele Jesus que vocês crucificaram, vocês precisam chegar e pedir perdão para Ele, e agora para Ele vir morar no coração de vocês. O que vocês têm que fazer? Convertei-vos. Vocês estavam indo por um caminho errado. Vocês estavam indo para uma estrada completamente contrária ao plano de Deus. Convertei-vos. Voltai-vos para Deus. Aceitai agora Jesus como o Messias, como aquele que morreu pelo pecado de vocês. E aí nós sabemos o resultado: conversões, e muitas conversões com essas pregações. Mas observem, meus irmãos, que o pecado, ele foi desafiado, ele foi confrontado e ele exigiu arrependimento, mesmo que era um pecado por ignorância. Os judeus fazendo aquilo por ignorância, mas Deus exigiu o arrependimento. Depois vocês podem ler em casa que
O pecado da ignorância era tratado lá no Velho Testamento, lá em Números. Se vocês lerem no capítulo 15, alguém pode ler 2 versículos? Números 15, versículos 27 e 29, só para vocês verem que Deus também pedia expiação por pecados de ignorância naquele tempo. Quem é rápido aí vai me ajudando, né? Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma carta de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Então, o pecado por ignorância exigia o quê? Expiação, sacrifício. O sangue tinha que ser derramado pelo pecado por ignorância. Então, só para lembrar aos irmãos que o pecado também, ele pode ser por ignorância, mas isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser disciplinada ou levar sobre si a carga desse pecado. Tá bom? É o que nós vemos aqui na palavra de Deus. Agora nós também devemos pensar que o pecado levou os nossos primeiros pais a se tornarem inimigos de Deus. Alguém sabe Romanos 5 e 12 de cor? Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Todos pecaram. Todo ser humano é inimigo de Deus. Todas as pessoas se tornaram inimigas de Deus. O que diz João 3, versículo 6? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da descendência de Adão é pecador, em outras palavras. Efésios capítulo 2, versículo 3. O que o pecado traz sobre nós? Efésios 2 e 3. Alguém lê? Nós todos nós também andávamos nos depois da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, o nosso pecado trouxe sobre nós a ira de Deus, é que o apóstolo Paulo está chegando à conclusão nos seus escritos. Marcos capítulo 7, 21. O que dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Isso, e a lista vai continuando, né? De onde é que saem os maus desígnios? De dentro do nosso coração. E a palavra do Senhor vai mostrando isso para nós. Quando o dilúvio veio, antes do dilúvio, o Senhor, lá em Gênesis 6, versículo 5, o Senhor está falando com o seu servo e está dizendo: estou desgostoso, vou acabar com a raça humana, porque o desígnio do coração é continuamente mau. Quando você vai para Gênesis 17, versículo 9, o que nos diz? Que o coração humano é desesperadamente mau, corrupto. Existe uma teologia, irmãos, que é pregada por um teólogo chamado Leonardo Boff, que ele fala que você peca por causa do meio que você vive. Você mata por causa do meio. Então você nunca é culpado, sempre o outro é culpado, o meio é culpado. Uma vez eu fui convidado por um irmão, um pastor da Igreja Batista, no interior de São Paulo. Primeiro lugar para nós fazermos o trabalho evangelístico pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida naquela época.
Era na casa, numa paróquia com um padre. E o pastor Josias disse: vocês vão evangelizar o padre, porque ele falou que quer conhecer vocês e quer saber a teologia de vocês. E nós fomos 4 jovens, 4 seminaristas. E quando chegamos lá na casa, na paróquia do padre, ele falava muito sobre Leonardo Boff, que ele estudava muito e que o meio é culpado. E daí eu falei com ele: mas a palavra de Deus fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, que o problema está no coração. Não, mas o problema está por causa do meio, por isso que as pessoas fazem isso e aquilo. Daí até fiz uma comparação com o padre e perguntei: quando Caim matou o seu irmão Abel, quantas pessoas existiam lá para forçar Caim para matar o seu irmão? Não é? Você acredita na Bíblia, padre? Acredito. Acredita na história de Caim e de Abel? Acredito. Então, quero te fazer a pergunta: quem que mandou Caim matar Abel? Ele encolheu assim. Ele não tinha resposta. Aí a Miriam, a nossa amiga do seminário, ela pegou aquele gancho e falou: padre, se você não se arrepender do seu pecado, se você não aceitar Jesus como seu salvador, se você não se converter hoje, padre, você vai para o inferno. Eu falei: nossa, a Miriam vai fazer o padre expulsar nós aqui agora. Mas ela falou assim com uma força tão grande. Mas aquele foi um momento assim especial. A palavra de Deus fala que o problema, estou contando isso para vocês gravarem isto. O problema não está na sociedade, o problema está dentro da gente. É isso que é o problema. O pecado, ele está lá dentro de nós e nós precisamos tratar com ele como a palavra de Deus nos ordena. E a gente pode ver, né, que o bebezinho mais lindo, hoje a gente ouve muito falar, né? Ai, que anjinho, que inocente. Mas o filho da rainha, tão bonito, tão lindo, um príncipe, não é um anjinho, é um pecadorzinho. Não é verdade? Que se não cuidar, ele vai se tornar um pecadorzão, um grande pecador. E a gente está vendo os efeitos aí do pecado. Ah, sim, você pode ir por todos os cantos da terra, você pode ver pessoas cultas, médicos, né, Adolfo? Pode conversar com professores de alta educação, mas vocês vão ver que lá dentro está tudo morto, está tudo podre, está tudo escuro. O pecado está matando essa gente e eles não têm uma vida nova. São pessoas que estão cegas por causa do pecado. E qual tem sido o resultado do pecado no mundo, meus irmãos? O que está acontecendo aí fora? O que vocês estão ouvindo por causa do pecado? Tantas coisas ruins, né? Mas os maridos estão dando, nessa pandemia, deram de matar as mulheres. Observaram isso? Que aumentou muito? Lá em Guarapuava foi feio, viu? Marido matando mulher matando marido, filhos matando pais, pais matando filhos. Olha o que o pecado está fazendo, hein? Aquelas mulheres que separadas pegam lá um homem para viver junto, explorando as criancinhas, e nós ficamos revoltados e olhando essas coisas, pensando: nossa, coisa difícil, né? Traições, pessoas passando a perna nos outros, e aí o efeito do pecado. Mas sabe, irmãos, o pecado ele ofende a Deus. É isto que nós precisamos ver com os homens do Senhor. Quando Abacuque está indo para a presença de Deus e observando que está vindo a Babilônia, que vai destruir o seu país,
o país vai ser desolado, arrasado. Abacuque está apavorado com o que vai acontecer, e ele está dizendo: eu não entendo, Deus, por que o Senhor vai deixar acontecer isto, acabar com a sua nação querida? A menina dos teus olhos vai ser devorada pelos babilônios? Vai ser. E aí ele vai se aproximando e vai se achegando ao Senhor, e ele, lá em Abacuque 1, versículo 13, ele vai dizer: nossa, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Esse é o Deus que eu tenho visto, que eu tenho conhecido. Em Ezequiel, o profeta diz, no capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa merece morte. O apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 23, salário do pecado é morte. O pecado vai cobrar da gente e temos que enfrentar morte. E Salmo 9, versículo 17, o salmista diz ainda mais: os perversos serão lançados no inferno. Todas as pessoas que viram as costas para Deus irão para esse lugar. E lá, Apocalipse 21, 27, o que nos diz? Nos diz que nos céus nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação, mentiras. Essas pessoas não podem entrar no céu. Meus amados, deixe-me dizer-vos uma coisa: foi o meu pecado e o seu, e o do mundo inteiro, que fez o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, gemer, suar sangue, carregar a pesada cruz. Foi o nosso pecado que fez ele sofrer terrivelmente, dar a sua vida para ser salvador dos homens. Então, quando nós falarmos esse assunto do pecado, nós precisamos de ver quão alto, quão custo foi o preço para o Senhor Jesus pagar por nós. Estamos falando tudo isso para nós nos avaliarmos. O teu pecado custou tanto, 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 como custou a cruz, o sofrimento do Senhor Jesus lá na cruz por nós. O pecado, ele nos engana. Alguém leia Hebreus capítulo 3 e versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos nos exortar. Vamos puxar a orelha um do outro, porque o pecado nos engana. Está vendo aí na sua Bíblia? O pecado nos engana. O pecado enganou Judas. O pecado foi tão grande, tomou tanto vulto no coração dele, que ele teve coragem de trair ao Senhor. O pecado enganou Davi. Davi, num tempo de reflexão, de ociosidade, de boa vida, levou ele a adulterar, levou ele a fazer uma tramóia para matar a esposa, o marido da mulher que ele traiu. O pecado é terrível. Ele quer nos arruinar, ele quer nos levar ao inferno. O fruto proibido que o Senhor falou com os nossos primeiros pais: não coma, porque se comer vocês vão morrer. Aquele fruto se tornou tão desejável, tão gostoso, tão saboroso, que eles preferiram desobedecer a Deus. Mas qual foi o resultado disto? Expulsão do jardim do Éden. O pecado nos leva para longe de Deus e nos afasta do caminho do céu. É necessário, meus irmãos, sermos humildes para vencermos o pecado. Isto é o que nós precisamos.
Precisamos do caminho da humildade. Temos que admitir quão vis e sujos, quão corruptos nós somos aos olhos do nosso Deus. Eu olho para Isaías no capítulo 6 e vejo ele olhando lá no templo e tendo a sua visão do trono de Deus, os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías está olhando, está vendo aquela cena tão linda, o altar, o trono, nosso Deus sendo tão temido, e ele participando de toda aquela cena de adoração. Quando chega lá no capítulo 1, no versículo 6, capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: ai de mim, desesperado, ai de mim, estou perdido, vou morrer agora. Por que ele diz que vai morrer? Porque eu sou um homem impuro. Eu habito no meio de um povo que todo mundo está com seus lábios impuros, são sujos. Eu estou vendo que nós todos vamos morrer. Somos impuros. Quando uma pessoa vê Deus como Ele é, na sua palavra, ela olha para si: ai, eu sou um miserável. Eu mereço ser condenado, eu mereço ir para o inferno, eu não mereço mais viver. E aí, você também pega lá, qual foi a atitude do publicano? A palavra que Jesus falou do fariseu e do publicano, quando ele chega de longe, ele nem consegue chegar perto do templo, e ele começa a bater no peito, né? A palavra do Senhor diz que ele ficou de pé, e não ousava levantar a cabeça para os céus, com a sua cabeça baixa, batendo no peito, e ele gritava e dizia: sê propício a mim, pecador. Trago tantos pecados, meu Deus, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus falou: esse foi perdoado, porque é humilde. Isaías foi perdoado, humilde, servo do Senhor usado. Quando Paulo avaliou a sua natureza, o que ele disse? Romanos 7, 23. Miserável homem que sou. Começou a estudar a si próprio e ver quem ele era. Miserável homem que sou. Então, nós precisamos de avaliar o pecado, precisamos ver como Deus nos mostra na palavra o pecado, e precisamos chegar à conclusão: para onde o pecado está nos levando? Para onde iremos, se o pecado viver nos dominando? O pecado nos contaminou, nos empurrou para longe de Deus. O pecado nos matou espiritualmente, nos deixou mortos. O pecado está levando-nos ao castigo eterno, ao lago de fogo. O pecado nos fez obedecer à voz do diabo. Nós preferimos seguir o diabo do que ao nosso Deus. O Senhor Jesus falou em João 8:34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. O pecado, ele nos engana, mesmo como crentes. Mesmo como você quer servir ao Senhor, sempre vai haver uma brecha, uma oportunidade na sua vida para desejar mais o pecado do que o Senhor, mais a voz dele do que a voz de Deus. E precisamos lutar. E eu estou aqui, meus irmãos, para cobrar de vocês e vocês cobrarem de mim. E onde quer que eu esteja, eu quero ter irmãos que me vigiem. Vamos vigiar uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros, para que nós não caiamos, para que esse mal não domine-nos, não nos
nos leve para longe do nosso Deus. E se alguma vez alguém cair, que haja um irmão para ajudar aquele outro a se levantar, para que ele possa se reerguer, está de novo conosco no caminho, o caminho para a vida. Precisamos lutar juntos, orar juntos. Semana passada estava orando num grupo de oração, um jovenzinho que está começando lá na nossa igreja, e ele disse na nossa terceira reunião de oração desse ano, ele falou: está sendo o melhor tempo aqui na igreja para mim, Timóteo, esses momentos. Você não sabe como eu estou sendo ajudado por nós orarmos juntos. Está sendo bênção para mim. Nós precisamos estarmos juntos, firmes, lutando contra as ciladas do diabo. Precisamos trilhar o caminho da humildade. Precisamos sempre dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim. Eu me lembro de um missionário, antes não era missionário, ele é um novo crente, e ele contando a sua experiência para mim, que ele tinha o costume de ir lá num prostíbulo, e sempre que ele ia para a casa de oração lá em Turiaçu, no Rio de Janeiro, tinha também um prostíbulo. E ao invés dele ir para a casa de oração, um jovem lá de 18 anos, ele disse: a tentação foi tão grande, eu comecei a lembrar daquilo que eu fazia antes da minha conversão, e eu estava indo para o prostíbulo. E quando eu estava entrando, o Espírito Santo tocou o meu coração, caí, e eu disse: Senhor Jesus, não é mais o meu lugar, me ajuda a sair daqui. E ele foi correndo e contar para os irmãos da casa de oração em Turiaçu: me ajudem, irmãos, eu não quero mais essa vida. Precisamos orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, para que nós possamos ser fortes e dizer: ai de mim, salva-me, Senhor, salva-me. Não deixe o pecado me levar para longe do Senhor. Caminho de santidade é um caminho de rompimentos com o pecado. E nós precisamos lutar juntos, lutarmos juntos, para não cairmos na armadilha do pecado.